Oi pessoal, nós vamos dar início agora às nossas aulas de projeto de vida e o nosso tema hoje é A Vida é um Projeto. Buscando compreender que dentro da nossa vida, tudo que nós vivemos para construir o nosso projeto de vida, ou seja, aquilo que eu me predisponho a vivenciar para alcançar as minhas metas, para alcançar os meus sonhos, sem contar ou até mesmo, na verdade, contando, obstante aos desafios, ou seja, independente dos desafios, construir metas alcançáveis e mesmo se por um acaso tiver grandes desafios no meu caminho ou se não for possível alcançar aquilo que eu tinha pensado ou planejado, me reinventar, ou seja, mudar, transformar, mas sempre criando metas alcançáveis, tirando do campo das ideias, tirando dos sonhos e colocando no papel para poder executar, tá certo? O objetivo da nossa aula hoje é incentivar a elaboração do projeto de vida, gerar uma reflexão sobre a importância do planejar o futuro e refletir sobre o poder das decisões, tá? Então, para falar sobre o projeto de vida, a primeira coisa que eu preciso me colocar, me predispor a compreender é quem eu sou. E entender que quando a gente fala de projeto de vida, nós estamos falando de um ser protagonista. E o que é um ser protagonista? É eu ser ter aquele papel principal, ou seja, quem é que vai executar o meu projeto de vida? Sou eu mesmo. Então, não lançar sobre os outros a responsabilidade daquilo que eu sonho, daquilo que eu planejo, mas traçar metas alcançáveis para mim mesmo, para mim mesma, e a partir disso executar. Eu preciso reconhecer as minhas características, viver um processo de autoconhecimento para eu poder conseguir executar bem dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu estou vivenciando bem o meu projeto de vida. Então eu preciso fazer o reconhecimento de quem eu sou, de qual o meu papel no mundo. Nós comentávamos na aula, no nosso encontro de hoje pela manhã, que cada um de nós somos agraciados pelo dom da vida e que cada um de nós temos um papel a ser desenvolvido na sociedade, a ser desenvolvido na vida e que nós temos capacidade de contribuir com a sociedade, de contribuir com a vida, contribuir com as outras pessoas que nos cercam. Ninguém é incapaz disso, ninguém é incapaz de sonhar, ninguém é incapaz de projetar aquilo que deseja. Nós também precisamos entender que a vida, ela é um projeto desde o nosso nascimento. Eu comentei com vocês que sempre que nós somos aqueles que somos agraciados, inicia desde nossa concepção, porque poderiam ter nascido outras pessoas, mas nós estamos aqui e nós somos convidados pela própria vida, pelo dom da vida, a fazer a diferença, pelo dom da vida a compreender que nós temos um objetivo e que esses objetivos eles só tomam sentido quando eu dou sentido a eles. Aí nós temos uma frase aqui que eu vou fazer a leitura para poder nós refletirmos. O sentido da vida é tudo aquilo que nos encaminha na direção da realização do nosso projeto. Cada vez que você dá um passo na direção da concessão do seu projeto, você se realiza como pessoa. Então, cada passo que nós damos em direção ao nosso projeto de vida, nós vamos nos realizando como pessoa. Você como homem, como mulher, da forma como você se identifica. Uma vida sem rumo deve ser como um barco sem bússola, um filme sem roteiro. Cada pessoa tem uma caminhada própria. Nós comentávamos que cada pessoa ela é única. E cada pessoa sendo única, ela tem uma caminhada própria. Por quê? Porque eu tenho uma história de vida diferente da sua que está me assistindo. Você tem uma história de vida diferente do seu colega de turma.
Então, cada um de nós temos um caminho próprio. Ah, professora, mas nós estamos todos reunidos numa mesma sala de aula. É verdade, mas cada um de nós reagimos aos estímulos que são feitos nessa sala de aula de uma maneira diferente. Então, o nosso projeto de vida, ele vai ser diferenciado de acordo com como eu me identifico como pessoa. E diante disso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o meu melhor e eu preciso dar o melhor que eu puder para bem desenvolver aquilo que eu planejo, aquilo que eu sonho. O resultado, ele vai ser proporcional ao meu esforço. Eu dei para vocês o exemplo se um aluno tiver dificuldade na disciplina de matemática. Como é que ele vai fazer para poder se sair melhor, já que a matemática faz parte da sua grade curricular? Você vai se planejar, ou seja, você vai buscar meios para alcançar o resultado, que é a sua aprendizagem e a sua aprovação. Então você vai buscar o professor, você vai estudar um pouco mais, você vai fazer exercícios, você vai à busca de videoaulas e todos esses meios para chegar ao seu objetivo, que é ter êxito na disciplina de matemática. Eu estou dando esse exemplo, mas ele cabe para diversas situações na nossa vida. E também nós conversávamos na aula que o projeto de vida nós vamos planejar, mas existe muitas vezes diversidades que podem fazer com que esse projeto não caminhe como nós gostaríamos. Às vezes por erros, por falhas, até mesmo por situações que ultrapassam a nossa capacidade. E isso não quer dizer que eu não posso dar continuidade ao meu projeto ou até mesmo traçar novas metas, traçar um novo projeto para que eu alcance aquilo que eu quero para a minha vida. Então, eu preciso aprender com os erros e, a partir dos meus erros ou a partir daquilo que não deu certo, buscar fazer acontecer de uma maneira diferente. E lembrando também que toda escolha ela tem uma intenção positiva. Então, você tem a intenção de acertar, mas pode acontecer que nesse caminho você não acerte. E isso não quer dizer que você é ruim ou que a situação era simplesmente ruim, mas o meio não favoreceu para que acontecesse. Eu dei um exemplo para vocês na aula de uma pessoa estar com um chinelo na mão para jogar num rato que estava passando, ou numa barata, algum bichinho que ela não gosta. Só que nesse intervalo de tempo tinha uma outra pessoa passando na situação. E ao invés de você jogar o chinelo no animal para assustar, né, para tirar ele daquele ambiente, você acaba atingindo a pessoa. A sua intenção era essa? Não era. A sua intenção era ruim? Não era ruim. Mas acabou que gerou uma consequência ruim porque alcançou a outra pessoa, tá? Então, o nosso projeto de vida, ele também está cercado pelas nossas escolhas e pelas nossas intenções. E eu deixei também uma atividade para vocês, para nós darmos continuidade, para vocês escreverem sobre o passado, um pouco da história de vida de vocês, tudo que vocês já viveram no passado, como vocês se encontram hoje em relação à vida de vocês, como vocês se percebem. Ah, professora, eu não estou bem, não estou motivado, a pandemia me desmotivou, os professores estão exigindo demais, ou os professores não estão exigindo nada e eu não me sinto motivado a estudar. Tantas situações que nos servem, então vocês vão anotar e em outro momento nós vamos conversar individualmente. E também escrever o que vocês esperam para o futuro de vocês. O que vocês, desde já, a partir da história, a partir do presente, o que vocês esperam para o futuro, tá certo? Então, nós vamos nos comunicando e nós vamos dar continuidade na próxima aula. O nosso encontro é toda sexta-feira, 8h40 até as 9h40. Até mais!